entalpia. Outro termo aí que a gente vai ver muito, né? Entalpia, ela é representada pelo símbolo H maiúsculo. O que significa isso, né? Então essa palavra ela vem do grego entalpen, que significa calor, e é simbolizada por H. Aí aqui já vem, ó, do inglês heat, que significa também calor, tá? Então por isso que você tem essa letra H aqui, ó, do inglês, né? H, então ficou também aqui o símbolo H. Então entalpia está relacionado com o calor, mais precisamente é a energia acumulada por uma substância sob pressão constante. Resumidamente, podemos dizer que é o conteúdo de calor da substância, tá? Então, toda substância ela vai ter o quê? Um conteúdo de calor, um conteúdo de energia. E a isso nós chamamos de entalpia, ok? Logo, em uma reação química, se a gente for trazer o conceito de entalpia para uma reação química, a gente vai ter que saber o quê? Que toda reação química tem um reagente, que são as substâncias que irão reagir, e os produtos, que são as substâncias que são produzidas, que são formadas. Logo, em uma reação química, eu tenho a entalpia dos reagentes e eu tenho a entalpia dos produtos. A entalpia dos reagentes é representada por HR, né? Esse H é de entalpia e esse R aqui, ó, é de reagente. E HP, entalpia dos produtos, HP. No entanto, não se calcula a entalpia de forma isolada. Você calcula a entalpia através da variação de entalpia, ok? Nas próximas aulas a gente vai entender melhor o motivo disso, tá? Mas a entalpia, você calcula ela através de uma variação, tá? Então entenda que você tem uma energia. Como é que eu vou determinar aquela energia, né, naquele exato momento, né? Então fica complicado, né? Então é necessário trabalhar com uma variação de energia, uma variação de entalpia, né? Você tem lá um estado final e um estado inicial. Seria assim, dessa forma a compreensão para você calcular a variação de entalpia de uma forma assim, mais próxima do real. Então o que é usado no cálculo é a variação de entalpia. Vamos ver agora que, ao se estudar termoquímica, existem as reações químicas. E essas reações elas têm certas diferenças. Por isso, nós temos que classificá-las. E o que é a principal diferença dessas reações químicas? Primeiramente, nós temos o fato da reação ser exotérmica. O que é isso, a reação ser exotérmica? É ela liberar calor. É aquela reação em que há liberação de calor, liberação de energia. Aí nós temos uma reação exotérmica. Um exemplo disso, processos de combustão, tá? Então toda queima, você percebe que existe uma energia ali sendo liberada. Da mesma forma da nossa respiração. Quando nós respiramos, nós estamos o quê? Liberando energia. Vamos ver um exemplo de uma reação química, mais precisamente de uma combustão. Aqui nós temos uma reação química, nós temos as fórmulas moleculares das seguintes substâncias. Etanol, aqui nós temos o oxigênio, nós temos o dióxido de carbono e a água, tá? Então, para que o etanol reaja com oxigênio e produza o dióxido de carbono e água, vai ser necessário o quê? Ocorrer a liberação de calor, liberação de energia. Ok? Então, toda vez que ocorre uma combustão, você vai ter a liberação de energia. Exemplo, a combustão do etanol, C2H5OH. A outra reação
que nós estudamos em termoquímica é a reação endotérmica. O que é uma reação endotérmica? É aquela reação em que ocorre a absorção de calor. Para que a reação aconteça, ela tem que primeiro absorver energia para que ocorra a formação dos produtos. Então, por exemplo, a fotossíntese e o cozimento dos alimentos, né? Então, para que você cozinhe os alimentos, é necessário que aquecê-los. Então, existe uma fonte de calor que precisa ser constantemente absorvida para que aí os alimentos, né, eles estejam adequados ao consumo. E existe também a fotossíntese, representada por esta fórmula. Então, quando que o dióxido de carbono, CO2, ele vai reagir com a água, formando esses dois produtos? Quando que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer na presença da luz. E como que as plantas elas conseguem absorver a luz solar, captar a luz solar? Através de um pigmento verde presente ali nas folhas das plantas, chamado de clorofila. A clorofila ela vai o quê? Absorver essa luz solar. E quando você tem a absorção dessa energia, aí você tem o quê? A reação química. Então, vai sair aqui dos reagentes e vai passar agora para os produtos. A partir do momento que você tem a luz presente aqui na reação, você vai de fato sair dos reagentes, que são as substâncias aqui que reagem, e elas vão o quê? Formar novas substâncias, que são os produtos, as substâncias que são produzidas. E aqui, nesse processo, a planta é o quê? É um ser autótrofo. Ela produz o seu próprio alimento. Ela só precisa o quê? Da luz para isso. Então, por meio da clorofila, ocorre a absorção da luz e a planta ela vai produzir o quê? O oxigênio, que é essencial para a vida na Terra, e vai produzir também aqui a glicose, né? Que é o quê? Um açúcar, que é uma fonte de energia. Então, por exemplo, um herbívoro, que é aquele ser heterótrofo que se alimenta dos autótrofos, ele vai ter o quê? Essa fonte de energia aqui, O herbívoro, ele vai se alimentar do vegetal, da planta, e na planta vai ter o quê? A glicose, que é um açúcar, que vai ser fonte de energia para esse ser vivo, ok? Então, aí são alguns exemplos das reações termoquímicas. Voltando para o conceito de variação de entalpia. Lembrando que esse símbolo matemático é chamado de delta. Isso significa o quê? Variação. Então aqui nós temos o quê? A variação da entalpia da reação, ou simplesmente entalpia da reação. Nesse caso, é dado por essa fórmula. A variação da entalpia da reação, ou entalpia da reação, é dado pela diferença entre a entalpia dos produtos, HP, menos a entalpia dos reagentes, HR. Ok? Então, dependendo do valor final, se for positivo ou negativo, você vai saber se essa reação é exotérmica ou se é uma reação endotérmica. Vamos entender melhor isso. Então, por exemplo, quando que uma reação ela é exotérmica, a partir da análise da sua variação de entalpia. Como que a gente vai conseguir definir se uma reação é exotérmica ou não pela simples análise da sua variação de entalpia ΔH? Então, quando o calor liberado é igual a... Então, você tem novamente aqui a mesma fórmula, tá? Que foi aqui mostrada no início. ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. No entanto, o que acontece numa reação exotérmica? A entalpia dos produtos, ela é menor do que a entalpia dos reagentes. O que isso significa? Vamos supor que aqui eu tenho um número pequeno. Vamos supor que a gente tem um número 0 menos um número maior. Então, aqui vai ser um número maior. Por exemplo, 1. Quanto é 0, um valor menor, menos um valor maior? No caso, 1. Quanto é 0 menos 1?
vai dar o quê? Um valor positivo ou um valor negativo, né? Então, ó, se você pegar um valor numérico menor, como 0, e diminuir por um valor numérico como 1, que é um valor numérico maior, você vai ter o quê? Uma variação, um ΔH negativo, tá? Então, toda vez que você tem essa variação de entalpia negativa, aqui você tem uma reação do tipo exotérmica, ok? E quando é uma reação endotérmica? Agora é o contrário, né? O calor absorvido é igual ao ar. Então, você tem novamente a mesma equação, só que no caso da reação endotérmica, a entalpia dos produtos ela vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, vamos imaginar. Agora é o contrário. Agora aqui eu tenho um valor numérico maior. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1. Vamos supor que eu tenho 1. Menos um valor numérico menor, 0. Quanto é 1 menos 0? É 1. Esse 1 é positivo ou negativo? Ele é positivo, é maior do que 0. Então, ΔH, né, a variação aqui da entalpia é um valor maior do que 0, é um valor positivo. Então, quando isso acontece, você tem uma reação do tipo endotérmica, ok? Então, nossa aula, ela finaliza, tá, aqui no assunto de variação de entalpia, mas nas próximas aulas nós iremos ver algumas questões, alguns gráficos, para nós entendermos melhor essa diferença entre reações exotérmicas e endotérmicas. Então, alunos, bons estudos, uma ótima semana.